ando encasquetado com uma coisa: as denúncias do Ministério Público contra Michel Temer e seus amigos. Vou ler, porque é grave demais. Só lendo. Diz assim: os procuradores dizem que a atuação criminosa do Coronel Lima é indispensável para seus objetivos escusos, o que não se pode permitir e que há grave e concreto risco de reiteração de condutas criminosas por Lima em benefício da organização criminosa, em especial seu líder, Michel Temer. Michel Temer, o presidente da República, é apontado como líder de uma organização criminosa pelo Ministério Público. E o que o país está fazendo? Nada. O Ministério Público não é levado em consideração neste caso. Então vamos raciocinar juntos, ou pelo menos tentar, porque eu fico confuso. Quando se questiona um deputado, um senador, alguém próximo do governo, ou nem tão próximo, mas que dê sustentação ao governo de alguma maneira, a resposta é a seguinte: seria muito ruim, muito grave mudar de presidente de novo agora. Então, pela estabilidade, melhor deixar assim. Vamos pensar. O Ministério Público diz que tem um bandido no poder, líder de uma organização criminosa, e os agentes públicos, os homens e mulheres na esfera pública, tranquilamente dizem: não, mas seria pior tirá-lo, deixa lá. Então, eu fico fazendo comparações. É como se tivesse um bandido dentro da nossa casa e nós disséssemos: não, deixa lá, não mexe, deixa quieto, pelo menos tem alguém cuidando da casa. E aí? E depois, quando Temer sair, não tiver mais foro privilegiado, se o Ministério Público tiver razão e ele vier a ser condenado, ninguém poderá dizer que não sabia. O Ministério Público avisou. Então serão o quê? Todos coniventes? Todos cúmplices? Todos admitirão que deixaram no poder um bandido, porque é isso que o Ministério Público está dizendo que ele é, por conveniência? Como pode ser? A Câmara dos Deputados não aceita a denúncia contra Temer. Ela prefere botar panos quentes. Os amigos do Temer estão soltos, porque nem prisão provisória foi autorizada. Mas tentemos mais uma vez entender esta engrenagem. Qual é a lógica? Por que não há pressão do MBL, do Vem Pra Rua, de toda a sociedade para que Temer renuncie? Porque ele está sendo acusado de ser um bandido. Ou para que a Câmara de Deputados aceite uma nova denúncia, ou para que a Procuradora-Geral da República apresente uma nova denúncia. Por quê? Parece não haver nenhum interesse nessa questão. O Ministério Público grita, ele se esganiça, ele diz: Temer é o líder de uma organização criminosa. O presidente da República. E o presidente da República responde até com deboche. Diz assim: quando eu encontro meus amigos, o máximo que eles me pedem é para continuar melhorando o Brasil. Ele ri, ele zomba. Mas ele está sendo acusado de ser o líder de uma organização criminosa, repito. Não é demais, tranquilo. Depois a gente vê, tem tempo. Depois, se um dia ele for condenado, o que nós diremos? Diremos assim: deixamos, apesar dos avisos do Ministério Público, um criminoso comandar o país por 2 anos? Admitiremos isso? Quando perguntarem: mas vocês não sabiam? Vocês não sabiam? Diremos, ou dirão: sim, mas naquele momento não era conveniente mexer naquilo. E quais serão as consequências? Então, não tem lógica. Só pode não ter lógica. É muito estranho que alguém possa considerar que, apesar das denúncias de que há um bandido no poder, seja melhor para o país mantê-lo. Claro, alguns poderão dizer: não, o Ministério Público está exagerando, nós no fundo não acreditamos nisso. Mas aí abre outro problema. É tão leviano assim o Ministério Público? Não tem nada aí que mereça investigação? E depois então? Se nada se provar, o que dirá o Ministério Público?
Nada. Erramos? Ou nem isso? A questão não é suficientemente grave para que o país pare e exija esclarecimentos concretos? Não sei. Confesso que estou confuso. Quando leio, e leio muito, que há um bandido no poder, um criminoso, que é líder de uma quadrilha, de uma organização criminosa, e que essa quadrilha pode continuar agindo, e que ela até pretende reeleger o seu líder para que os ilícitos continuem, eu fico de cabelo em pé. Isso vale para todos os lados, porque para mim a questão essencial sempre é, primeiro, em havendo denúncia, a constituição da prova. Mas para se chegar à prova, é preciso que haja investigação. Podemos deixar a investigação para depois? Para bem mais tarde? Para depois que aquele que é acusado de líder da organização criminosa saia do poder? Mas em estando no poder, ele não poderá continuar agindo ilicitamente com consequências ainda mais devastadoras? Não sei. Eu só estou expressando aqui a minha perplexidade. É que eu nunca imaginei que um presidente da República no poder pudesse ser acusado pelo Ministério Público de ser líder de uma organização criminosa e isso não significasse coisa alguma. Ou significasse apenas que o Ministério Público pode estar, vamos usar esta palavra, de sacanagem com um homem probo e de conduta ilibada.